Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 11ª aula. Eu vou pular um pouco das aulas que saem um pouco fora, que vão mais em biomoléculas, em biotecnologia, para entrar agora em patologia um pouco mais no coração dela, para não ficar também muito fora e acabar desanimando quem estiver mais interessado na parte de patologia pura e simples. Então, a gente vai ter um pouco das aulas de patologia mais no coração, mais patologia mesmo, e depois eu volto para falar um pouco mais das aulas que, se fosse seguir estrito senso do livro passo a passo, ainda teria outros assuntos para falar antes. Mas vamos entrar então em etiopatogênese. Quando falamos em etiopatogênese, estamos falando literalmente da origem e do mecanismo das lesões. Ou seja, não é apenas o que causou, mas como essa causa interage com o organismo até produzir uma lesão ou uma doença. A compreensão dos mecanismos que causam as lesões e as doenças constitui um dos pilares fundamentais da medicina moderna. A etiopatogênese estuda não apenas o que desencadeia um processo patológico, mas também como esse processo se desenvolve e progride no organismo. Esse estudo centra-se na interação complexa entre agentes agressores e o organismo humano, revelando que a doença não é apenas o estudo de um agente causador, mas sim uma trincada relação entre múltiplos fatores que determinam se, como e quando uma lesão se manifesta. O ponto essencial, logo no começo, é entender que qualquer estímulo, dependendo da intensidade, do tempo de exposição e da capacidade de resposta do organismo, pode gerar uma lesão. Não existe agressão universalmente inofensiva. O mesmo agente pode ser completamente tolerado por uma pessoa e devastador para outra. Por isso, classicamente, as causas das lesões são divididas em dois grandes grupos: exógenas e endógenas. As exógenas vêm do ambiente, agentes físicos, químicos, biológicos e alterações nutricionais. As endógenas vêm do próprio organismo, a genética, as respostas imunológicas e os fatores emocionais. Existe também a etiologia da causa desconhecida. Não sei se vocês já ouviram a palavra idiopática. Quando a pessoa não encontra uma causa conhecida para aquela condição, para aquela doença, ela chama idiopática. Meu pai mesmo teve uma púrpura e quando veio a relação da patologia, apareceu lá púrpura trombocitopênica e idiopática, porque não se determinou o que causou a púrpura. Talvez realmente fosse estresse, fosse algum fator emocional, mas são causas endógenas ou exógenas desconhecidas, então idiopáticas. A manifestação clínica de uma doença representa o resultado final de uma série de eventos moleculares e celulares que iniciam com a agressão inicial. Compreender essa cascata de eventos é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes e para a prevenção de complicações. Aqui entra um conceito-chave na patologia. Essas causas quase nunca atuam isoladamente. Na maioria das doenças, há uma interação entre fatores externos e internos. Um agente infeccioso pode estar presente, mas só causar doença se o sistema imunológico estiver fragilizado. Um tóxico pode ser ingerido por várias pessoas, mas apenas algumas desenvolvem lesões graves. Aqui eu coloquei também um pouco sobre as causas exógenas, né? Agentes físicos, traumatismos, radiações, temperatura, químicos, toxinas, medicamentos, poluentes, biológicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, distúrbios nutricionais, que a deficiência ou excesso de alguma coisa que foi alimentada ou não, e as endógenas, genéticos, mutações, alterações cromossômicas,
Distúrbios imunológicos, autoimunidade, imunodeficiência, fatores emocionais, estresse, distúrbios psicossomáticos e alterações metabólicas, disfunções hormonais e enzimáticas. Outro ponto extremamente importante é o papel do ambiente físico, psíquico e social da doença. Condições de pobreza, desnutrição, falta de saneamento, desemprego, estresse emocional não são apenas contextos sociais. Eles atuam diretamente na gênese das doenças, sejam elas exógenas, endógenas ou ambas. Dentro das causas exógenas temos do ambiente físico temos temperatura, umidade, radiação, poluição, qualidade da água, exposição a agentes físicos, fatores que podem causar lesões direta ou indiretamente. No caso do psíquico, né, estresse emocional, bem-estar, a saúde mental, relacionamentos, a relação entre o corpo e a mente, e o ambiente social, que também tem a ver com o relacionamento, mas as culturas interpessoais, familiares, educação, tudo isso tem impacto na doença. Homeostase: o organismo mantém-se saudável através de um equilíbrio dinâmico entre diversos ambientes e suas capacidades adaptativas. A doença surge quando esse equilíbrio é rompido. Agentes exógenos da lesão, que, como falamos antes, né, os físicos, químicos, nutricionais e ambientais. Aqui eu falo um pouco mais, temperaturas extremas, queimaduras, congelamento, que fisicamente eles são opostos, mas agem quase igualmente no corpo. Não sei se vocês já viram alguns filmes, algumas coisas congelando a pele de uma pessoa com um sorvete e fingindo que era um ferro quente, porque no corpo elas agem exatamente da mesma forma, apesar de serem opostas. O corpo ele vai queimar a pele, as células vão ter o mesmo procedimento de ou necrose ou apoptose igual nas duas formas. Em relação a choques elétricos, da diferença do limiar de, se você já teve fisiologia, provavelmente o limiar de ação, em que tem a ver também com a energia. O cachorro tá latindo bem agora, né? Que tem a ver com a energia. Então, muitos dizem que o choque elétrico ele age em limiar do corpo todo, colocando em ação todas as células ao mesmo tempo. Isso pode causar diferentes sensações. A pessoa pode sentir quente e frio, pode sentir sabor amargo, doce, ela pode sentir ao mesmo tempo dor e prazer. Justamente a eletricidade ela age de uma maneira muito estranha porque ela liga as células, né, coloca elas em potencial de ação. Agentes químicos, também temos venenos, drogas, álcool, metais pesados, e alguns deles causam lesões crônicas e outros agudas, dependendo de qual for o tempo de exposição a eles, né. A importância do fator genético. Não há doenças, há doentes. Essa frase clássica na medicina resume perfeitamente a importância da individualidade genética na resposta às agressões. Dois indivíduos expostos ao mesmo tempo a agente patogênico pode representar respostas diferentes. Enquanto uma pessoa fica grave, outra assintomática. Vemos isso muito na Covid, né? Duas pessoas pegaram o vírus. Uma, literalmente, o vírus nada fez, a outra morreu. E existe a terceira pessoa, a que às vezes não pegou o que pegou, e olha para esses dois casos, ou fica achando que a pessoa que pegou morreu de outra coisa, o que aconteceu muito, né, gente? Ah, não, falaram que tudo é Covid, porque era, mas a pessoa estava achando que as pessoas estavam morrendo de outras coisas e estavam lá colocando que era Covid. Porque ela via outras pessoas pegando e não acontecendo nada.
E na cabeça da pessoa que não entende que existe uma resposta diferente para o mesmo agente, ela acha impossível. É diferente, tipo, um vírus é diferente, por exemplo, se afogar. Às vezes uma pessoa se afoga em 3 minutos, a outra leva 10, mas no final as 2 morreram da mesma forma. É diferente de um outro agente. Então existem diferentes respostas imunes, genes que agem diferentes a certos tipos de infecções, né? E é isso que torna a vida de uma forma assim, como que eu posso falar? Uma forma inusitada, você nunca sabe o que que vai ser. E é por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. Não adianta você simplesmente agir como se nada fosse acontecer com você e também não pode ter medo de tudo. A vida tem esses mistérios e é justamente o que faz ela ser tão bonita. Os principais mecanismos da lesão celular. As lesões celulares, independentemente da causa inicial, convergem para um número limitado de mecanismos moleculares fundamentais. Compreender esses mecanismos é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas divididas. Hipóxia e anóxia. Privação de oxigênio com falência energética celular. Radicais livres. Espécies ativas causam dano oxidativo à membrana do DNA. Alterações moleculares, danos do DNA, proteínas e organelas comprometem a função celular. A resposta imune, inflamação excessiva ou inadequada causa a lesão celular. E distúrbios metabólicos, né? Acumulação de substâncias tóxicas, deficiência de nutrientes. Todos esses mecanismos raramente atuam isoladamente. Na maioria das situações patológicas, observamos uma cascata de eventos, e é isso que a gente estuda principalmente na patologia. A, a hipóxia vai causar uma coisa na célula, que vai causar uma coisa no tecido, que vai causar outra coisa no, até que chega na morte. Então, essa cascata de eventos é o que precisa ser estudado para você saber aonde parar, aonde reverter e como fazer isso. Agora a gente vai começar a estudar uma das mais importantes partes da patologia, que é a hipóxia e a anóxia. A definição da hipóxia refere-se à redução do fornecimento de oxigênio aos tecidos, enquanto a anóxia representa a interrupção total de oxigênio. Ambas as condições comprometem gravemente a produção de energia celular através da fosforilação oxidativa mitocondrial. Tipos de isquemia: isquemia parcial, redução do fluxo sanguíneo que ainda permite alguma oxigenação tecidular, dependendo, pode ser tolerada por algum tempo, e a isquemia total, a interrupção completa do fluxo sanguíneo, levando rapidamente a lesões irreversíveis se não corrigida. O tempo que um tecido tolera a isquemia varia enormemente. O neurônio sofre lesões irreversíveis após 3 a 5 minutos, enquanto um tecido renal pode resistir até 1 hora sem oxigênio. Respostas celulares à hipóxia. As células desenvolveram mecanismos sofisticados de adaptação à redução de oxigênio, permitindo sobrevivência temporária em condições adversas. A adaptação metabólica. Mudança do metabolismo aeróbio para anaeróbio com produção de lactato, embora menos eficiente, permite a produção mínima de ATP para manter as funções vitais básicas. A ativação do fator IF1. O fator induzido por hipóxia, IF1, é um regulador transicional que ativa genes de adaptação, incluindo aumento da produção de eritropoetina e fatores de angiogênese. Pré-condicionamento. Episódios breves de isquemia podem induzir proteção contra isquemias subsequentes mais prolongadas através da ativação de via de sobrevivência celular e produção de proteínas protetoras. O fenômeno pré-condicionamento isquêmico tem importantes implicações clínicas
e tem sido explorado em procedimentos cirúrgicos cardiovasculares para proteção miocárdica. O desfecho da hipóxia. O destino da célula hipóxica depende da severidade e da duração da privação do oxigênio, bem como a capacidade adaptativa do tecido envolvido. Lesões reversíveis. Alterações funcionais e estruturais podem ser completamente revertidas assim que restaura o fluxo sanguíneo e a oxigenação. Lesão irreversível. Danos estruturais permanentes que levam inevitavelmente à morte celular. Necrose e apoptose. Duas vias distintas de morte celular com diferentes consequências inflamatórias. Lesão por reperfusão. Paradoxalmente, o reestabelecimento do fluxo pode agravar a lesão através de radicais livres. A lesão por radicais livres. Espécies reativas de oxigênio. Os radicais livres são moléculas altamente reativas com elétrons não emparelhados. A principal espécie inclui o ânion superóxido O2 negativo e o peróxido de hidrogênio H2O2 e o radical hidroxilo OH. Fontes de radicais livres: cadeia respiratória mitocondrial, enzimas oxidases, xantina oxidase, NADPH oxidase, reações de Fenton com metais de transição, radiações ionizantes e metabolismos xenobióticos. O dano oxidativo afeta lipídios de membrana, peroxidação lipídica, proteínas, carbonilação e ácidos nucleicos, mutações. O organismo possui sistemas antioxidantes enzimáticos, superóxido dismutase, catalase, glutationina peroxidase e não enzimáticos, vitaminas E e C e glutationa, para neutralizar essas espécies reativas. Alterações em DNA e proteínas. Danos ao DNA. Mutação pontual, quebra de cadeia simples ou dupla, ligações cruzadas podem resultar de agentes químicos, radiações ou erros de replicação. Sistema de reparação, excisão de bases de recombinação, tentam corrigir esses danos. Alterações proteicas, desnaturação, agregação e modificação pós-traducionais inadequadas. Então, vamos lá. Alterações proteicas, desnaturação, agregação e modificação pós-traducionais inadequadas comprometem a função proteica. Proteínas mal dobradas podem formar agregados tóxicos, como observados em doenças neurodegenerativas. Estresse do retículo endoplasmático. A acumulação de proteínas mal dobradas no retículo endoplasmático ativa a resposta a proteínas não dobradas, UPR, que pode levar à apoptose se não resolvida. Disfunção mitocondrial. Lesão no DNA mitocondrial ou em proteínas de cadeia respiratória comprometem a produção energética e aumentam a geração de radicais livres, criando um ciclo vicioso de dano. Resposta imune à lesão tecidular. O sistema imunológico, embora essencial para a defesa do organismo, pode tornar-se uma fonte importante de lesão tecidular quando desregulado ou excessivamente ativado. Vamos lá. Começa com inflamação aguda. Resposta inicial com neutrófilos e mediadores inflamatórios que, embora protetora, pode causar dano colateral. Inflamação crônica. Perpetuação da resposta inflamatória com macrófagos e linfócitos, levando a fibrose e perda funcional. Se vocês já escutaram essa palavra fibrose em situações diferenciadas, por exemplo, eu vi um médico cirurgião plástico falando em fazer uma lipo, só que a gordura estava muito fibrosada em volta, né? Porque a pessoa fez antes um procedimento chamado criolipólise.
a criolipólise, ela causa um congelamento da estrutura das gordurinhas, que causa a morte celular das células de gordura, o que pode causar uma fibrose naquele tecido. Também acontece, por exemplo, a cirrose. A cirrose ela é um processo crônico em que o fígado está com muita fibrose, e essa fibrose, por conta de degenerou o fígado, deu algum problema, aí o fígado deu uma regenerada, mas formou uma fibrose. Essa fibrose, ela faz diminuir a força e a atuação do fígado em geral. Então, a cirrose, ela é um fígado já fibrosado. Autoimunidade, perda de tolerância a antígenos próprios, resulta em ataque imunológico a tecidos saudáveis. A pessoa que tem uma inflamação crônica, ela pode desenvolver uma autoimunidade, ou ela já ter uma autoimunidade por outras coisas, por alergias, enfim. Então, ela acaba, o organismo ataca o próprio organismo que está inflamado e vai fazendo esse ciclo, né? E a hipersensibilidade, a reação imune exagerada a antígenos inócuos, causando lesões desnecessárias. Muito comum em casos de alergia ou de alguma coisa que para alguém não é nada e para aquele corpo ele é hipersensível, causando uma reação exagerada. Distúrbios metabólicos. Alterações no metabolismo celular resultam em acumulação de substâncias tóxicas ou deficientes de componentes essenciais, comprometendo a homeostase celular. Acumulações intracelulares, lipídio, esteanose. Já ouviu falar de esteanose? Fígado gorduroso, esteanose hepática. É a mesma coisa, tem muita gordura no fígado. Proteínas, corpúsculo de Mallory, glicogênio e pigmentos podem se acumular por síntese excessiva, degradação deficiente ou defeitos do transporte. Calcificações patológicas, deposição de sais de cálcio em tecidos pode ser distrófica em tecidos lesionados ou metastática, associada à hipercalcemia sistêmica. Isso já pode ouvir em vários casos, por exemplo, a pessoa tem uma artéria um pouco entupida por conta de gordura também, vamos lá, um colesterol. Aí aquilo ficou tanto tempo que calcificou. Então já não dá mais para tirar, dissolvendo, passando alguma coisa, tipo, só daria mesmo tirando aquele cálcio com uma cirurgia. Erros inatos do metabolismo, deficiências enzimáticas geneticamente determinadas levam ao acúmulo de substratos ou déficit de produtos, como nas doenças de depósito lisossomal. Disfunção mitocondrial, comprometimento da fosforilação oxidativa, afeta particularmente tecidos com alta demanda energética, como o músculo ou o sistema nervoso. Necrose. Características gerais. Já muito conhecido por todos nós, né? A necrose, ela é simplesmente uma morte, mas ela é só uma morte? Não. A necrose é a morte celular patológica, caracterizada por perda da integridade da membrana, tumefação celular, desnaturação proteica, digestão enzimática dos componentes celulares. Ao contrário da apoptose, a necrose sempre desencadeia em inflamação. Alterações celulares, cariólise, dissolução da cromatina, picnose, condensação nuclear, cariorexis, que é a fragmentação nuclear. Células necróticas libertam o conteúdo intracelular, que significa que tem enzimas, proteínas, que servem como marcador bioquímico de lesão, troponinas do infarte no miocárdio, por exemplo, e ativa o sistema imune. Quando uma célula sofre necrose, tudo que está dentro dessa célula, protegido pela membrana, vai para as outras células.
e vai junto com enzimas que podem ser digestivas e acabarem quebrando as membranas das outras células ao redor. Por isso que desencadeia também inflamação. Tipos de necrose. Necrose de coagulação. Preserva a arquitetura tecidular com desnaturação proteica, típica do infarte de órgãos sólidos, como coração, rim, baço. Necrose de liquefação. Digestão enzimática com formação de líquido viscoso, caracterizado por infecções bacterianas, abscessos e infartos cerebrais. Necrose caseosa, aspecto de queijo mole, típica da tuberculose, combinação de coagulação com alguma liquefação. Necrose gordurosa, destruição do tecido adiposo por lipase. Formação de áreas esbranquiçadas, ocorre em pancreatite aguda e trauma mamário. Necrose fibroinoide, deposição de complexos imunes e fibrina em paredes vasculares, vista em vasculites e hipertensão maligna. Gangrena, necrose de coagulação com decomposição bacteriana superimposta, gangrena úmida ou dessecação, gangrena seca. Apoptose, morte celular programada. A apoptose é um processo ativo da morte celular, geneticamente programada, essencialmente para o desenvolvimento embrionário, renovação tecidular, eliminação de células danificadas. Distingue-se fundamentalmente da necrose por ser um processo controlado que não desencadeia inflamação. A via intrínseca é ativada por estresse celular, dano do DNA ou ausência de fatores de crescimento. Envolve permeabilização da membrana mitocondrial externa e libertação do citocromo C. A via extrínseca, receptores de morte, iniciada por ligação dos liganos FASL e TNF a receptores de morte na superfície celular, ativando caspases iniciadoras. Execução. Ambas as vias convergem na ativação de caspases efetoras que clivam proteínas celulares-chave, fragmentam o DNA e reorganizam o citoesqueleto. Fagocitose. Células apoptóticas expõem o sinal Eat me, que é coma-me, me coma. Esse sinal se chama fosfatidilcerina e são rapidamente fagocitadas por macrófagos sem inflamação. Apoptose versus necrose. Não adiantou muito esse negocinho aqui. Ah, tá. Apoptose é o azul escuro e necrose azul claro. No caso da apoptose, ela gasta bastante energia. E a necrose não, porque a necrose ela vem sem querer, né? Controle. A apoptose é extremamente controlada. A necrose já não. Inflamação. A apoptose não causa nada. A necrose muita. Patológica. Geralmente a necrose é 100% patológica, enquanto a apoptose às vezes é patológica. Fisiológica. Nunca. A necrose nunca é fisiológica. Sempre a apoptose. Morfologia da apoptose: retração celular, condensação da cromatina, fragmentação de corpos apoptóticos, membrana íntegra, sem inflamação. Morfologia da necrose: tumefação celular, perda da integridade da membrana, digestão enzimática, dissolução nuclear, cariólise e resposta inflamatória intensa. Lesão por isquemia ou reperfusão. Um dos fenômenos mais intrigantes da patologia celular é o fato de que o restabelecimento do fluxo sanguíneo após um período de isquemia pode, paradoxalmente, levar e agravar a lesão celular do tecido. Esse fenômeno tem importante implicação clínica em transplante, cirurgia vascular e síndromes coronárias agudas. Fase isquêmica: depressão de ATP, acúmulo de lactato, acidose intracelular, início do edema celular. Reperfusão inicial: explosão de radicais livres, sobrecarga de cálcio disfunção mitocondrial,
inflamação, ativação de neutrófilos, libertação de proteases e oxidantes, lesão endotelial, lesão estabelecida, necrose apoptose, edema tecidular e fenômeno de no-flow. A estratégia de proteção: pré-condicionamento isquêmico, após condicionamento, hipotermia terapêutica e antioxidantes têm sido estudados para minimizar a lesão por reperfusão. Síntese, integração dos conceitos. Compreensão da etiopatogênese das lesões representa o alicerce sobre o qual se constrói todo o conhecimento médico. Cada doença, por mais complexa que pareça, resulta de alterações em mecanismos celulares e moleculares fundamentais que estudamos. Diagnóstico: identificar o agente causal do mecanismo de lesão. Investigação: desenvolver novas estratégias terapêuticas dirigidas. Terapêutica: intervir nos mecanismos patogênicos específicos. Prevenção: evitar exposição a agentes lesivos conhecidos. Prognóstico: avaliar a extensão e reversibilidade da lesão. O estudo sistemático desses mecanismos permite não apenas a compreensão da patologia das doenças, mas também desenvolver abordagens racionais para o seu tratamento e prevenção. A medicina de precisão moderna baseia-se precisamente nesse conceito e nesse conhecimento detalhado dos mecanismos moleculares de lesão e das particularidades genéticas de cada indivíduo. Essa aula foi bastante densa, acho que é uma das maiores até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem densa, mas tem praticamente tudo para você entender o começo e início da patologia. Espero que vocês possam curtir, comentar, fazer perguntas e compartilhar. Não se esqueça de acionar o sininho e estar sempre aqui para poder assistir às próximas aulas. Um abraço!